Olá, queridos, bem-vindos ao canal Saúde Integral. Eu sou a doutora Andréa Cristina Kovac e hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre os neurotransmissores, que são substâncias químicas relacionadas ao nosso humor, à nossa sensação de bem-estar, para que nós possamos entender um pouquinho como que funciona essa química do nosso cérebro. Eu separei aqui alguns principais para a gente estar comentando, mas são inúmeros. Eu gostaria de começar falando sobre o GABA. O GABA é um neurotransmissor que é relacionado com o controle da ansiedade. Então, quando nós estamos muito ansiosos, muito preocupados, o nosso organismo se encarrega de liberar essa substância, o GABA, para controle dessa ansiedade. Então, naturalmente, a gente já tem esse controle interno. Às vezes, as pessoas têm distúrbios intensos de ansiedade e precisam de medicações para isso. Então, existem os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, que agem melhorando a função desse GABA. Mas nós naturalmente já temos a produção dele para controle de ansiedade. Um outro neurotransmissor que eu gostaria de falar é o glutamato. Ele está relacionado com funções cognitivas no nosso cérebro, por exemplo, memória, aprendizagem. Então, quando ele está em excesso ou em falta, você veja que no organismo as coisas têm toda uma relação de equilíbrio, não pode nem estar em excesso e nem em falta. Tanto neurotransmissores, quanto hormônios, quanto sais minerais, quanto substâncias químicas variadas, moléculas, né? Então, tudo tem o seu equilíbrio perfeito. Quando o glutamato está alterado, nós temos alterações em memória e em aprendizagem. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Alzheimer está relacionado com uma quantidade alta de glutamato, né? Que vocês sabem é uma doença que tem um prejuízo intenso de memória. Um outro neurotransmissor que eu gostaria de falar aqui é a ocitocina. A ocitocina, ela é tanto um hormônio quanto um neurotransmissor. E ela está relacionada com situações de vínculo. Então, por exemplo, um vínculo afetivo com o parceiro, com o filho. Então, essas relações de afetividade têm a ver com liberação de ocitocina. Então, por exemplo, na relação sexual, na aproximação do parceiro que a pessoa escolhe, no orgasmo, está relacionado com liberações de ocitocina. Então, o vínculo com o seu parceiro. O vínculo com o filho. Então, a ocitocina também está presente nas situações do parto, da amamentação e é liberada na presença desse ser. Então, por exemplo, a mãe que teve o bebezinho, só do bebê começar a chorar e ela perceber que aquele vínculo afetivo que ela tem com o bebê, né, que o bebê está com fome, já começa a produção interna cerebral do leite e às vezes até começa a ter o excesso de leite na mama, só de ouvir o bebê chorar. Então, você vê como essa ocitocina está relacionada com essa aproximação, com esse vínculo afetivo. Um outro neurotransmissor que eu gostaria de comentar aqui são as catecolaminas, que são produzidas lá na glândula adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim. Ela também é chamada de suprarrenal por causa disso, porque ela fica em cima do rim. Mas ela não tem nada a ver com o rim. Ela produz vários hormônios e dentre eles essas catecolaminas que eu vou falar aqui, que seria a adrenalina e a noradrenalina, que você também vai achar com o nome de epinefrina e norepinefrina, mas é a mesma coisa. Essas catecolaminas, esses hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, estão relacionados, são chamados de hormônios do estresse, né? Então, quando nós estamos em situação de estresse, eles são liberados. Eles aparentemente foram criados para situações, para serem liberados em situações de luta ou de fuga. Então, por exemplo, você está presente numa situação estressante que você ou precisa lutar, se defender, atacar, ter uma reação ativa, ou você precisa ter uma reação de eliminar, de fugir, de retirar de perto de você. Então, seja qual for a reação mediante ao estresse, essas catecolaminas estão envolvidas. Elas estão também relacionadas com a situação de alerta. Quando elas são liberadas, você fica em situação de alerta.
Você já viu alguém que está em situação de perigo e fala assim, olha, eu estava numa situação perigosa, mas me deu um sono na hora, né? Você não tem sono na hora do perigo, você fica alerta, as pupilas ficam prontas, o seu batimento cardíaco aumenta, por isso que você tem uma palpitação quando você leva um susto. Por quê? Porque essas catecolaminas, esses neurotransmissores, fazem com que todo o seu organismo se prepare para uma situação que você tenha que fugir ou lutar, ou combater aquela situação, seja físico ou seja mental, porque às vezes o estresse é mental, mas nem por isso a adrenalina e a noradrenalina deixam de ser liberadas. Então, por exemplo, uma pessoa que está mediante uma situação complicada de estresse, ela não consegue dormir, né? Porque muita adrenalina está ali no organismo também. Então, não precisa ser uma situação física, né? Mas uma situação de luta, que você tem que lutar contra alguma situação ou que você tenha que eliminar aquilo da sua vida ou fugir daquilo. Uma outra substância também, que também é uma catecolamina, que eu gostaria de falar, é a dopamina. A dopamina é uma molécula interessante. Ela está relacionada com situações de prazer, de recompensa, quando você faz algo e você tem aquela sensação boa de recompensa, né? De ter conquistado, de ter realizado. Então, a dopamina está relacionada com isso. Ela também é que traz a motivação de você correr atrás de objetivos. Né? Então, quando você está muito assim sem objetivo, sem motivação, você pode estar com a sua dopamina baixa. A dopamina, ela ajuda para que você tenha disposição, para que você tenha ânimo, para que você tenha essa força, né, de ir à frente rumo aos seus objetivos. Veja que quando você tem uma deficiência da dopamina, tanto para mais quanto para menos, também existem problemas psíquicos complicados e neurológicos também. Então, por exemplo, a doença de Parkinson, que é aquela doença que dá aquele tremor, que dá rigidez muscular, ela é uma doença onde os neurônios produtores de dopamina são destruídos, é uma doença degenerativa desses neurônios, então não é produzida adequadamente a dopamina, então tem todos os sintomas da doença de Parkinson. E quando a dopamina está em excesso, ela também está relacionada até com esquizofrenia. Então veja, tudo no nosso organismo tem que estar naquele equilíbrio perfeito. Uma outra substância que eu gostaria de falar aqui também é a histamina. A histamina também é um outro neurotransmissor que está relacionado a situações de melhora da imunidade. Então, vai agir no sistema imunológico. Porém, às vezes, ela em excesso pode causar doenças alérgicas, que seria como se fosse um excesso de imunidade em relação a qualquer substância. Então, acaba desenvolvendo situações e reações alérgicas, mas ela é relacionada com a melhora do sistema imune, porque o sistema imune nada mais é do que ativar as nossas células, os nossos anticorpos contra agentes externos invasores. E a reação alérgica é uma reação exagerada a tudo isso. Então, qualquer coisinha que passa, você já tem aquela imunidade ativada em excesso. Isso é uma alergia. Então, veja que também tem aquela regulagem, tem que haver aquela regulagem específica, né, de cada situação. Um outro neurotransmissor muito conhecido é a serotonina, que é a substância que dá a sensação do bem-estar, da alegria. A serotonina, ela está relacionada, por exemplo, quando falta serotonina, quando ela está em níveis baixos, né? Quando nós necessitamos de mais serotonina, nós começamos a ter sintomas depressivos, nós não temos mais aquele ânimo, aquela alegria de fazer as coisas, né? E, inclusive, os antidepressivos, grande parte dos antidepressivos, são inibidores da recaptação da serotonina na fenda sináptica. O que é isso, meu Deus, né? Então, assim, tem um neurônio aqui e o outro aqui. Ele libera a serotonina para vir até esse neurônio, esse aqui pega e continua a informação. Às vezes, tem pouca serotonina passando daqui para cá. Então, o que esse remédio faz? Faz com que exista uma inibição da degradação da serotonina. Então, em vez dela ser liberada e logo seja perder a função, ela continua funcionando, continua, até estimular e continuar a informação. Então, o remédio ele age aí nessa situação lá nos neurônios. É como se você tivesse mais serotonina do que o normal.
Então, aí você consegue manter a informação ali neuronal, aquelas descargas elétricas de forma coerente, funcionando adequadamente, você consegue voltar à produção do seu ânimo normal. Então, geralmente os antidepressivos fazem com que você melhore, né, a ação da serotonina no seu organismo. Ela está relacionada com a alegria, ela está relacionada com a fome. Então, por exemplo, quando você aumenta a serotonina, você diminui a necessidade da fome, né? Quando falta serotonina, parece que você quer comer a serotonina no mundo, né? Então, por isso que os antidepressivos ajudam a emagrecer, né? Muitos deles, porque melhorando ali a função da serotonina, você não vai ter compulsões, você não vai ter aquela fome exagerada, ou seja, a saciedade vai vir mais rápido. Na verdade, ela age na saciedade, você fica saciado mais rápido. Tem a ver com o sono também. Então, quando a gente está para dormir ali, que você vai começando a ficar com sono, né? A serotonina vai subindo. Então, você veja que várias situações do organismo estão relacionadas com esse neurotransmissor. Ela é feita à base de triptofano, a molécula dela, né? E o triptofano é uma substância que existe nos alimentos. Então, às vezes, quando a gente tem muita vontade de comer um certo alimento, às vezes a gente está necessitando daquele nutriente, daquela substância que vai ser utilizada em vários hormônios e neurotransmissores do nosso corpo, ou substâncias que precisamos. Então, por exemplo, o triptofano, ele vai compor a serotonina. Aonde tem triptofano? Quando você tá, vou dar uma dica para vocês, quando você tá ansioso, deprimido, sabe? Você precisa ali comer pontinhos, chocolate. O chocolate é rico em triptofano, por isso que o chocolate dá tanto aquela sensação de bem-estar. Por isso que a mulher, quando está na tensão pré-menstrual, nesse período pré-menstrual, sente mais vontade de comer chocolate e alguns doces que contêm o triptofano. Outras coisas que têm triptofano é a banana, o abacaxi, as substâncias lácteas, o vinho tinto. Por isso que essas substâncias trazem tanto prazer. E não é só alimentos que podem podem aumentar, né, a liberação de serotonina, mas também a atividade física e também o sol. Então veja, o sol é um antidepressivo. Nós precisamos sair. Nós precisamos tomar sol, nós precisamos passear, né? O lazer é necessário, o sol é necessário para que nós possamos nos sentirmos melhor. A atividade física também. E ainda relacionada à atividade física, existem substâncias que são liberadas na atividade física, que são as endorfinas. Por isso que as pessoas, quando praticam exercício frequentemente, às vezes sentem até necessidade daquele exercício, porque quando não faz o exercício sente falta, porque o exercício traz a liberação de endorfina, que dá aquela sensação de bem-estar. Você sabia que a endorfina diminui até a dor? Pois é, você sente menos dor quando você tem mais endorfina no seu organismo. Ela também está relacionada com alegria, com euforia, né? Com uma sensação assim de bem-estar. Então, dá prazer você fazer atividade física. Só que existe uma coisa, quando a pessoa começa o processo da atividade física, às vezes a pessoa está lá sedentária, preguiçosa, você fala, vou fazer atividade física, dá até aquele, né? Não quer fazer, começa a fazer, não quer. Porque a endorfina, ela vai agir mais depois da primeira semana que você já está fazendo exercício. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, seja firme em continuar a atividade física. A primeira semana vai ser horrível para você que está muito sedentário, você não vai querer fazer, você vai se sentir cansado, mas depois que você passar essa primeira semana, os benefícios da endorfina vão ser tais que você vai falar assim, poxa vida, quero fazer exercício, hoje não vejo a hora de chegar a hora de eu fazer minha caminhada, ou de eu fazer minha dança, ou de eu fazer o meu esporte, ou de fazer a minha ginástica, né? Porque aquilo vai te trazer um bem-estar. Não só vai trazer benefícios físicos, né, cardiovasculares, proteção cardíaca, melhora metabólica, evitar diabetes, etc., como também vai trazer melhoras psíquicas, porque você vai melhorar esse neurotransmissor, vai se sentir melhor, vai se sentir mais disposto. Então, veja, a combinação
de todos esses neurotransmissores fazem com que você tenha até uma característica de personalidade, porque isso vai agir no seu humor, no dia a dia, vai determinar como você vai agir e reagir frente aos estímulos. E para que nós possamos manter esses neurotransmissores em níveis ideais, nós precisamos ter saúde em vários aspectos da nossa vida. Então, ter alimentações adequadas, ter período de sono adequado, ter uma reação saudável, entre aspas, frente ao estresse, né? Sabermos enfrentar as nossas situações, termos atividades ao ar livre. Então, tudo isso ajuda para que esses neurotransmissores fiquem em equilíbrio. Se caso você naturalmente, com a sua qualidade de vida que você busca ter, não conseguir esse equilíbrio, você descobrir que tem uma alteração de humor persistente, sintomas depressivos persistentes, ansiedade generalizada, problemas com motivação, tudo isso precisa ser tratado por um especialista. Então, você vai procurar um psiquiatra, que é o médico, ou o neurologista, que são médicos que vão tratar em relação a essas condições psíquicas que têm que estar em equilíbrio. Quanto mais rápido você procurar ajuda, melhor. E mais rápido também será o tratamento e menos difícil para você conseguir voltar à sua normalidade. Quando esses sintomas emocionais já se tornam crônicos, é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Tem que ser um tempo mais longo de tratamento para que você possa cuidar. Uma outra coisa que ajuda também são as terapias psicológicas, porque através de pensamentos, de você acessar conteúdos cerebrais e de memória, você também vai ativar esses neurotransmissores e às vezes só por isso você já consegue normalizar o seu humor, normalizar aqueles hormônios e aqueles neurotransmissores que estão relacionados com isso. Você sabia que só de você ouvir a sua música preferida, você já libera endorfina? Você sabia que só de você olhar uma foto de algo que você fez, de uma viagem que você fez, ou de uma conquista que você teve, ou de uma data especial, você já libera neurotransmissores de alegria? Então, vamos pensar em coisas boas, vamos nos lembrar dos momentos bons da nossa vida, vamos colocar músicas que façam sentido na nossa vida, vamos caminhar no sol, vamos passear, vamos ver paisagens bonitas. Tudo isso se relaciona também com a nossa saúde. Muitas vezes a gente acha que saúde é só ausência de doença, e não é. A saúde é um equilíbrio em todas as áreas do nosso organismo, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. Vocês sabem que eu tenho um livro, eu trouxe aqui para vocês, é o livro Saúde Integral. Então ele fala sobre isso, sobre essas diversas facetas da saúde, da nossa saúde. Aqui fala sobre tópicos bem fácil, bem simples, assim, para que você, é como se fosse um manual de saúde, para que você possa acessar essas áreas e identificar aquilo que precisa ser mudado para que você possa ter uma saúde plena, ou seja, uma saúde integral. Tá certo, queridos? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Na próxima vez nós vamos estar falando sobre mais um tema de saúde. Eu convido vocês a participarem do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gosta, dê a sua curtida. E em breve nós estaremos nos encontrando novamente para falar de um novo tema de saúde. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, pessoal!